Buenas pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho. Hoje, sexta-feira, dia 26 de março de 2021. Agora são 18 horas 30 minutos, 6h30 da tarde. Vamos mais uma vez falar sobre o mercado do milho, boi, café, soja, dólar, índice, Ibov, enfim, o mercado financeiro como um todo. Ainda mais que hoje é sexta-feira, terminando a semana. Vamos ver como é que fechou a semana agora sim. De fato, que é no semanal faz mais sentido. E vamos ver o que o mercado nos apresentou essa semana. Beleza? Se você é novo no canal, se inscreve aqui embaixo, curte o vídeo se gostar, ativa as notificações para receber os vídeos sempre de forma rápida. Usa a parte de comentários aqui embaixo para comentar, tirar dúvida, coloca sugestão, critica, faz o que quiser, escreve à vontade ali. Isso é muito importante porque faz com que o YouTube entenda que esse canal é um canal educacional e indique o canal para outras pessoas também. Da mesma forma, qualquer dúvida colocada ali, eu sempre trago a dúvida aqui no próximo vídeo ou qualquer outro vídeo que venha a seguir, e essa dúvida pode sanar dúvidas de outras pessoas também. Então nada melhor do que aprender com as dúvidas dos outros, Então isso ajuda muito, fomenta ali a comunidade e obviamente que fomenta também até o que eu vou falar para vocês e para eu ter um feedback de como é que vocês estão também, Da mesma forma, aqui no cantinho da tela tem o link do grupo do Telegram, então se estiver assistindo por TV, tablet, computador, qualquer coisa que não seja o próprio smartphone, pega o telefone, abre a câmera, escaneia ali o QR Code, entra no grupo do Telegram que tem lá. É muito importante, é muito bom, lembrando que é um grupo, não é um canal onde eu falo, então lá é liberado para todo mundo falar. E esse grupo, pelo fato de todo mundo falar, tem muita troca de informação, Então, tem gente que está começando agora no mercado, tem gente que já está há muitos anos. Eu mesmo estou há mais de 7, 8 anos no mercado financeiro, quase que praticamente diariamente. E aí, essa troca de informação faz com que eu aprenda coisas novas de quem sabe outra coisa diferente, de quem opera um outro tipo de ativo, de quem opera um tempo gráfico diferente, de quem faz operações diferentes. Da mesma forma que eu ajudo a ensinar, explico alguma coisa que eu aprendi no passado, que eu estou sabendo agora, que eu estou estudando no momento. Então essa troca de informação é muito válida. Até mesmo, como a gente fala durante o pregão, uma oportunidade que surge um papel, uma oportunidade no milho, no boi, índice, dólar, às vezes vale a pena comentar ali para o pessoal também dar uma analisada. É muito bom a opinião de todo mundo. E o principal, é que o pessoal só fala de mercado, então não tem conversa paralela, não tem nada, é um grupo focado, e isso é desde o primeiro dia. Então entra no grupo lá que vai ser bem legal, não tenho dúvida disso. Eu sempre falo que de tudo que a gente criou até agora, o grupo e a interação das pessoas lá no grupo é o que tem de mais valor nessa comunidade. Beleza? Então se gostar do vídeo, compartilha e curte. Bom, vamos adiante aqui. Quem está assistindo pelo celular, a descrição do link do Telegram, na descrição também tem o link do grupo do Telegram, então não tem problema, só clicar no link lá que já faz a mesma coisa que o QR Code. O QR Code é só para facilitar a vida e também fica mais bonito, Agora a moda ter QR Code no canto, então botei o QR Code lá. Beleza? Agora sim, deixa eu mudar de tela aqui. Deixa eu mudar minha outra tela aqui também. Vamos lá. Beleza, vamos lá falar de mercado. Bom, começar aqui, dando uma olhada no que aconteceu hoje no mercado financeiro, Olha lá, Ibov fechando aí com 0,91 de alta, dólar 1,99 de alta, o ouro subindo hoje, resolveu se mexer um pouco mais, subindo 1,73. O café deu uma chacoalhada, amanheceu o dia subindo, eu me lembro de ter falado disso ontem, e o primeiro candle do dia ali já abriu com gap, foi lá em cima, depois voltou, depois subiu de novo. Café sendo café, então fiquei de fora, mas eu vou falar daqui a pouco. Café subindo 0,92, o milho resolveu andar também um pouco hoje, 1,31. Vamos falar dele. Soja caindo 0,80, boi terminando o dia na estabilidade no 0 a 0 ali, 0,03, passou boa parte do dia no 0 a 0 mesmo, de fato. Juros subindo um pouquinho, então olha que interessante, a gente tem Ibov, dólar e juros subindo ao mesmo tempo, dá quase para dizer que um deles está mentindo, Lá fora subiu um pouco também, e aí aqui é só alguns papéis que eu uso para monitorar ou algo do tipo. Beleza? Vamos começar pelo milho, seguir a nossa ordem de sempre. Deixa eu botar no CCM FUT aqui e começar no gráfico semanal. Olha lá o gráfico semanal do milho, seguindo aqui na linha de tendência, então ele está
firme e forte nessa linha de tendência aqui, não para em nenhum momento. Eu consigo até puxar aqui, ó. Acho que fica mais coerente, que pega mais. E a média móvel de 8, se eu não me engano, essa aqui é de 20. Deixa eu colocar a média móvel de 8, ela está passando ali, exatamente. Então lá no gráfico semanal, na média móvel de 8 está dando suporte aqui, está legal. Esse candle aqui é um candle da semana passada, é um candle de indecisão, um candle lateral. Não é um candle de sinal. Se não tivesse pavio em cima, seria bem interessante esse movimento, porque ele faria um movimento mais claro aqui de, quem sabe, um pivô de baixo, né? Isso aqui parece uma bandeira de alta. Uma bandeira de alta, ela sempre fica no sentido de baixa, né? Que seria algo mais ou menos assim, ó. Então ele sobe, faz uma bandeira e depois rompe para cima. Geralmente é esse movimento. Então esse é o gráfico semanal, tendência de alta, rompendo, rompeu aqui atrás, no caso aqui, chegando próximo ao topo lá e fechando a semana com candle altista e fechando na máxima, né? Fechando lá em cima. Isso também é um sinal importante. Ele chegou a cair aqui em 90, mas está fechando na máxima do candle. Agora vamos para o gráfico diário. Olha o gráfico diário. O gráfico diário, quem está operando o gráfico diário, ou melhor, no gráfico diário não está tão chato, mas num gráfico de um tempo gráfico, né? Um gráfico com time frame menor pode estar dando um certo trabalho devido à lateralidade, né? Por mais que lá no semanal a gente enxergue isso aqui como uma possível bandeira, aqui no gráfico diário isso aqui é uma lateralização. Então é uma lateralização que a gente vê aqui, ó. Ele cai, aí rompe para baixo, né? Ele cai, aqui ele rompe para cima, tenta subir, não consegue, perde. Aí vem aqui, faz um rompimento para baixo, rompe, faz um paviozão e um candle branco forte para cima. Aí rompe lá em cima, não consegue vencer topo, volta, cai, chega lá, testa fundo, volta. Aí faz aqui um candlezinho bonito de compra, sobe, fecha na máxima, no outro dia ele vai lá testar o fundo desse candle de compra aqui de 2 pontos. Então imagina, muita gente comprou aqui com stop curto, tomou uma violinada bonita aqui. Aí hoje ele abre um gapzinho, abre no 0 a 0 praticamente aqui, um pouquinho abaixo até, cai um pouco e depois vira para cima. Então isso aqui, para quem está operando num tempo gráfico menor, se não identificou essa lateralidade, bem provável que tenha passado alguns calores aí. E aí é que eu sempre falo, né? O milho e o boi é um ativo seguidor de tendência. Ele, quando ele anda assim, ele anda 10, 15 pontos, 20 pontos, quase que fácil aqui, né? Bem fácil de entrar nas posições. E quando ele começa a ficar de lado, fica chato. Por isso que eu não gosto de operar milho em lateralidade. Se fosse para operar, eu operaria vendido em cima, comprado embaixo. Só que quando isso acontece, é quando eu identifico esse movimento, geralmente já está tarde, aí começa a ficar arriscado. Uma coisa interessante aqui, para quem gosta de análise de candle em si, o que a gente tem? A gente tem uma perna de alta aqui forte, depois a gente tem uma perna de baixa, uma de alta, duas de baixa, aí aqui duas de alta, aí depois 3 de baixa, 3 de alta, aí 4 de baixa e agora 4 de alta. Ou seja, está parelho esse movimento aqui, né? Está bem parelho. A quantidade de pernas para cima e para baixo está igual. Então ele está numa lateralidade sim, né? Então bem lateral na verdade. Ah, mas tem uma linha de tendência que vem lá do gráfico semanal, ó. Está passando aqui embaixo, ele tocou na linha de tendência e subiu. Sim, é quase que a média móvel de 8. Né? Então pode ser que vá? Pode, mas eu esperaria, dado que está essa lateralidade, romper aqui. Se fosse para comprar, eu teria comprado aqui embaixo. Mas se eu tivesse comprado aqui embaixo, eu estaria comprado aqui e com o stop aqui atrás e segurando. Porque beleza, se for para romper, quando ele faz lateralidade, ele rompe para algum lado. Se for para romper para baixo, ele vai romper aqui e vai cair. Então, se romper aqui e eu tivesse comprado, eu coloco um stop e ainda... deixa eu só ver uma coisa rapidinho aqui. Bom, vamos lá. O milho está aqui nessa região lateral, então... O que tem que ponderar, né? Exatamente o que eu falei ontem. Ele está fazendo algumas pernadas aqui. Geralmente, depois de um movimento de tendência, quando ele corrige, é normal ele corrigir em 2 pernas. Aqui ele fez uma perna. Daria para contar, né? Na verdade, tem cada candle preto
segue a tendência de baixa, cada branco fecha a tendência de cima. Mas se tem um pouco mais de bom senso, poderia considerar tudo isso aqui como uma perna e tudo isso aqui como outra perna. Então a gente teria duas pernas de baixa aqui. Aí ele virou para cima. Virando para cima, a gente tem aqui essa tendência de alta se formando, uma correção e ela continuando. Tá? Então isso aqui é meio que padrão. A gente pode observar em vários ativos, quem opera até day trade é mais fácil, bota no gráfico de 5 minutos, o índice lá, vai ver que muitas vezes ele entra numa tendência, depois ele faz duas pernas contra a tendência, uma correção de duas pernas, o Albrook fala muito disso, faz uma correção de duas pernas e aí depois pode ainda fazer uma terceira perna ou até, quem sabe, continuar a tendência anterior ou reverter, né? Então, geralmente demora esses 3 movimentos ali para acontecer para andar, né? Seja para cima ou para baixo. Então, ele está fazendo aqui teoricamente duas pernas. Então, pode ser que vai, suba e rompa? Pode. Assim como ele pode subir, bater lá em cima e voltar. Então, por isso que em lateralidade do milho, do boi e tudo mais, eu fico de fora, porque isso aqui eu já não faço há 2, 3 dias, eu faço há um bom tempo. E eu já perdi muito dinheiro com isso aqui, ó. Já ganhei muito dinheiro assim e perdi dinheiro assim. Por quê? Porque aqui a gente está acostumado a um candle de sinal, vamos, compra, 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 compra. Ou aqui, um candle de sinal bom, vende, 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 vende. Aí começa, por causa que ele reverteu direto, ficou mais fácil. Mas quando começa a lateralizar, a gente está acostumado há 2 semanas atrás a operar de um jeito e o cérebro parece que demora um pouco para se achar. E aí nesse meio tempo a gente começa a enxergar compra e venda toda hora e não sabe se compra ou se vende, se compra ou se vende, acaba comprando e vendendo, sempre atrasado, porque os sinais sempre são atrasados, porque como é uma lateralidade, um candle forte fechando na máxima, é um topo de uma lateralidade. O cara vai comprar lá, ele opera, ele negocia um tick acima, o cara compra, topo, ele vai, cai, vai lá no fundo, e quando bate embaixo o cara estopa. Aí ele negocia um tick abaixo, o cara vende, ele volta, sobe. Então está sempre operando contra a tendência. E aí isso é um problema. Então eu fico de fora. Mas estou cuidando aqui, vamos ver se ele vai subir, vai romper. Vou ficar de olho nessa região. Se eu fosse um pouco mais agressivo, daria para ter comprado aqui. Eu não comprei, não vi esse sinal aqui na verdade. Poderia ter comprado porque estava no fundo de uma lateralidade, tinha feito 2 pernas de baixa boa aqui, no fundo da lateralidade, fazendo um candlezinho comprador. Poderia comprar, porque esse candle aqui é o seguinte, se ele rompe para cima ele vai, mas também se estopa aqui e vira para baixo, a chance dele cair é bem grande. É porque ele faria um candle com sinal no fundo comprador e ser estopado esse candle, entra volume de venda mais forte. Então eu poderia ter colocado uma ordem de compra aqui e uma ordem de venda um pouco abaixo aqui para ser o meu stop e uma ordem de venda com o dobro do tamanho da minha compra. Porque se ele batesse para baixo eu virava a mão e entrava vendido e vai embora. Então, e aí aqui vira o meu stop lá em cima. Então essa é uma possibilidade, mas não fiz, enfim. O que eu tenho que cuidar agora? Aqui em cima, essa região aqui eu posso ficar de olho. Para quê? Para tentar fazer uma venda. Se é uma lateralidade, ele já fez 2 topos, pode ser que venha fazer um terceiro. Então quando chegar aqui nessa região, não vou deixar uma ordem stop aqui em cima, né? Mas quando chegar aqui nessa região, eu posso simplesmente pegar e deixar e ficar de olho aqui no volume, ficar de olho no movimento. Se entrar um candlezinho preto aqui, dependendo de como ele entrar, eu posso botar uma ordem de venda aqui, porque o meu stop vai estar bem curtinho. Então eu considero que essa lateralidade vai continuar. Boto um stop curto aqui e deixo. Se cair, beleza. Se eu for estopado, posso virar a mão para cima, que talvez ele rompa. Faço o mesmo movimento aqui, né? Só que lá em cima. Então essa é uma estratégia de operar a lateralidade. Se ele for e voltar, beleza. Se for estopar, se virar para cima e tiver continuidade, não adianta ele fazer um paviozão aqui e voltar, né? Tem que fechar um candle branco forte e ter continuidade. Tem que comprar acima dele, tem que fazer isso aqui, ó. Rompe e aí no próximo candle continua. Aí aqui a gente vai comprando. Aí não tem problema. Agora o que não pode fazer é isso aqui, ó. Vem aqui, abre aqui em cima, rompe, faz um pavio, o cara compra acima aqui e aí ele volta e fecha lá embaixo, fechou até abaixo aqui. Então isso aqui é uma reversão de 2 candles, né? A reversão clássica. Faz um candle, faz outro, rompe para cima e rompe para baixo. Então pode vender na perda da mínima aqui com stop lá atrás. Aqui deu negócio, deu aqui, ó.
quase 4 pontos, e aqui embaixo pegou, não chegou a pegar nenhum para uma, 3.4 e aqui deu 3.7, um scalp. Então essa aqui é o que dá para fazer no milho, não, que eu enxergo poderia dar para fazer no milho, por enquanto. Comprar aqui eu não vou. Não compro o rompimento desse candle, porque está muito próximo do topo, está a menos de 2 pontos do topo, e no fundo aqui, o fundo mais óbvio, está pelo menos 3,5 ou 4 pontos. Então o meu gerenciamento de risco não permite. Se subir até lá e continuar rompendo, eu vou entrar mais adiante e vou perder esses 2 pontos iniciais aqui. Beleza? Vamos lá, BGI. BGI, FUT, gráfico semanal. Olha o boi no gráfico semanal. O boi não deixou eu entrar nele, mas foi lá, né? Fez esse candle aqui para baixo. Esse candle aqui depois bateu na média móvel e subiu. Se a gente botar, se a gente tirar o zoom, tendência de alta. Primeiro o candle preto fez semana passada. Então talvez faça mais candle preto. Recém apareceu os vendedores aqui. Então pode ser que suba. Olha aqui, 10 pontos de candle aqui. Que porcaria, não peguei essa entrada na média. Estou cuidando do outro setup aqui de média de 20 e não peguei a média móvel de 8. Tem até vídeo no canal falando da média móvel de 8. Mas enfim, né, a gente tem que usar as estratégias que está cuidando. Eu não tenho um monte de operação, um monte de estratégia. Eu prefiro focar em uma ou duas ali e vou testando. Agora estou testando essa de 20 porque eu estou testando algumas coisas diferentes. Bom, gráfico diário, tendência de alta simples e clara. Fez aqui um candle vendedor, né? Olha a correção de duas pernas. Ele fez aqui para baixo esse candle aqui, né? Que o Albrook chama isso aqui de L1. O que é uma L1? Uma L1 é o primeiro candle, ele sobe e é um candle aonde a mínima dele, né, no caso de uma tendência de alta, a mínima dele fecha abaixo da mínima do candle anterior. Então isso aqui é um candle de baixo, um candle de reversão de baixo, que ele chama de L1, que é low, né, para baixo. Então esse cara aqui. Aí depois subiu aqui e rompeu para baixo. Um setup de venda clássico aqui, né? Faz um modo rompimento. Ele vai para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, fica para baixo, para cima aqui. Quando resolve romper, rompe de uma vez. E aí, esse aqui ativou essa venda aqui. Então o cara poderia ter feito uma venda aqui embaixo, tudo mais. Foi lá, voltou, beleza. Aqui fez um candle mais comprador, só que com um corpo preto. Não é um bom sinal, não, mas geralmente as melhores tendências não começam num bom sinal. Esse candle aqui foi um ótimo sinal. Olha isso aqui, só que ele estava numa lateralidade, mas está ok, né? Pegou o fim da lateralidade, mas olha esse candle aqui que bonito. Foi lá embaixo, voltou. O cara que comprou o rompimento dele aqui, por exemplo, comprou super bem, pegou 18 pontos aí em um mês, né? Então, um bom negócio. Poderia ter aumentado a mão aqui, aumentado a mão aqui. Eu comprei boi nesse período aqui, não faço ideia, mas eu operei boi aqui no meio, comprei algumas vezes aqui e fiz alguns pontos bons até. Tá, mas agora eu estou de fora porque ele fez aquele candle no semanal meio feio. Eu esperei, resolvi esperar ele dar uma decidida para que lado que ele vai. Bom, olhando aqui, isso aqui, ó, né, daqui até aqui, também é uma lateralidade. A gente também está lateral no boi, porque ele está sem tendência. A tendência maioritária, a tendência majoritária, né, é de alta. Mas ele fez esse movimento para baixo aqui, que pode ser no gráfico diário só uma correção. Perfeito. Fez um candle preto aqui. Se romper para cima, esse candle aqui é uma bandeira de alta, né, porque ele subiu, aí rompeu para baixo. E aí, rompeu para baixo não, negociou abaixo aqui e depois subiu. Isso aqui é uma bandeira de alta, que é aquilo que eu falei, né? Que sobe, cai um pouquinho, se romper, vai embora. Então seria interessante se ele negociar acima desse candle aqui. O bom é se fosse feito nesse candle aqui. Mas o movimento ainda é bom aqui. Então ele fez esse candle, depois fez um dojizinho, que é um candle fraco, mas está lá em cima. Pode fazer mais um doji um pouco mais abaixo e rompendo para cima, pode ser que ele dê continuidade. Aí tem que cuidar, né? O alvo principal, o primeiro alvo seria, se fosse entrar numa operação aqui em cima, tudo depende do tamanho do stop. Lembrando que é uma lateralidade. Se romper, aí a coisa muda, aí continua a tendência anterior. Então, mas mesmo assim, teria que romper e romper com força, fechar um candle branco lá em cima e ter negócio acima desse aqui. Não adianta fechar um candle branco lá em cima e depois voltar, né? Isso aqui, ó, fechou um candle branco quase que na máxima, não teve um
paviozinho. Aqui negociou acima, o pessoal entrou comprado aqui, pum, apareceu. Uma coisa que vai lembrar é que vendedores, né, tanto vendedores quanto compradores, numa tendência, a força oposta é cumulativa. O que eu quero dizer com isso? Pensa numa instituição muito grande com um bolso infinito, assim, com dinheiro infinito. Né? Ninguém tem dinheiro infinito, mas com muito dinheiro. Os caras costumam fazer preço médio e costumam defender posição. Então, quando começa, por exemplo, a subir, e aí os vendedores começam a mostrar a cara, mostraram aqui, aqui, isso é acumulativo. O mercado está subindo, mas os vendedores, muitas instituições grandes, não vão estopar aqui atrás, né? Não vão fazer. Geralmente eles compram ou vendem mais por fundamento ou algo um pouco maior, ou num tempo gráfico maior, num semanal, ou algo do tipo no mensal. Então eles têm bolso para aguentar uma volatilidade maior aqui, tem bolso para aguentar essa oscilação. E aí cada oportunidade que dá, eles entram, aumentam a posição e vão fazendo preço médio, puxando, por exemplo, o preço deles aqui para cima. Na hora que o negócio vende, começa a andar a favor deles, aí eles entram mais pesado ainda. Então por isso que dá uns rompimentos. Então, força contrária é cumulativa. Então a hora que aparece tem que tomar cuidado, que a paulada pode ser um pouco forte. Principalmente quando uma tendência é muito forte, muito tempo, né? Nada vai subir para sempre ou cair para sempre. Uma hora tem que corrigir. Nem que continue subindo daqui a 3 dias, mas uma hora ela vai corrigir um pouco. Tá? Então tem que tomar um certo cuidado aqui. Ele pode chegar lá em cima e bater, então por isso que tem que abrir lá, negociar, fechar lá em cima bonito e continuar, e aí vai. Mas aqui, né, daqui até aqui é lateral, uma lateralidade. Tá num viés de baixa nessa última pernada, tá fazendo. Ele pode fazer aqui, ó, uma perna para baixo, subir, 2 pernas para baixo, e aí depois talvez 1 e 2 para cima e rompe. É uma possibilidade. Beleza? No gráfico de 60 minutos, quem opera, a lateralidade que eu falei aqui, né? Tomou lá em cima, voltou, bateu, voltou, subiu. Então tá difícil. O cara comprar aqui, se a gente olhar o gráfico de 60, eu estou comprando alto numa lateralidade. Fica meio esquisito comprar aqui, né? Mas é mais fácil tentar procurar uma venda caindo aqui para tentar chegar aqui embaixo. Porque é uma lateralidade, né? Primeira coisa, olha o milho. Vamos falar lá do milho. Bota no gráfico de 60. Olha a quantidade de risco que eu tenho aqui. Mas é isso aqui, é uma lateralidade. Eu vou comprar aqui, sendo que aqui é um ponto, né? Tinha um topo e lá em cima tinha outro. É mais fácil esperar subir aqui e procurar um sinal assim, ó, para vender abaixo, tipo isso aqui, só que mais alto. Talvez a chance de eu ganhar dinheiro seja melhor. Dado que a grande parte dos rompimentos falham. Essa é a máxima que a gente leva. Está chegando no topo, está dentro de uma lateralidade e a maioria dos rompimentos falham. Então, se a maioria falha, eu apostando que vai falhar, matematicamente eu estou... a matemática está do meu lado, então isso também é importante. Mas tudo depende do contexto, depende do sinal. Beleza? Vamos adiante. Café. ICF Food. O café que eu tinha falado lá no início do vídeo foi o seguinte, né? Onde é que ele abriu? Eu me lembro que eu tinha colocado esse monte de risco aqui, até vou apagar. Tinha colocado esse monte de risco aqui, que era para me dar um alerta, se caso abrisse por aqui, começasse a subir, eu rompesse aqui, porque olha no diário, né? Tinha feito esse candle aqui, ó. Então eu poderia ter comprado aí, daria negócio. Olha aqui essa linha aqui, né? Só que aqui onde fechou foi abaixo do que nos primeiros 5 minutos, né? Se eu botar aqui, ó, 60 minutos do café, ele abriu lá em cima, né? Então se eu botar, por exemplo, 5 minutos do café, olha onde é que ele já estava, né? Estava lá em cima. Então, obviamente que eu não opero isso aqui, mas eu digo porque eu tinha um monte de alarme aqui, e eu me lembro que eu estava na frente aqui do computador, o café abriu e já saiu me apitando um monte de coisa no canto da tela, que alerta tudo. E eu fui olhar o café com 1 e tanto de alta, e se foi minha entrada? Não vou entrar no gap. Vou deixar ele se decidir. Aí no fim ele voltou, poderia ter colocado, né, uma entrada aqui no fechamento do gap, mas se eu botasse no fechamento do gap de fato, não teria nem pego a minha entrada igual. Então eu teria que ter entrado a mercado aqui nesse meio do café. O café é o seguinte, ele faz um tique aqui embaixo, dá um ponto para baixo e faz um tique lá em cima. Então ou o cara compra aqui ou compra lá.
porque o spread dele é muito grande. E aí fica chato de operar, né? E aí eu resolvi não entrar. Se eu tivesse entrado, dependendo de onde eu tivesse entrado, eu poderia estar ganhando aí um ponto ou até no 0 a 0, quem sabe no negativo. Se eu tivesse esperado um sinalzinho tipo esse candle aqui, ó, poderia estar aí com negativo, né? Mas tá numa região interessante, é a mesma história, né? Olha isso aqui, ó, é quase que uma lateralidade também, e aqui é o fundo dela, né? Junto com outros fundos aqui atrás, ó. Então a tendência, matematicamente, a probabilidade maior é de continuar para cima aqui, fazer o que fez antes. Se vai fazer, tem que pagar para ver, né? Então teria que botar um stop aqui de 3 pontos, ou aqui ontem, né, no caso, 2 pontos, 2,5, 3 pontos aqui, e pagar para ver. Bota aí R$1.500, R$2.000 e ver o que acontece, se ele vai ou não vai. Beleza? Mas no gráfico diário, ó, ele está querendo voltar para dentro do canal, vamos ver, tem a média para tocar ali, né? Ele tinha feito uma tendência de baixa, pode ser que ele faça uma ou duas pernas para cima aqui, ou até mesmo bata na média e continue mais uma perna para baixo, porque essa aqui foi só a primeira, né? Ele fez na verdade aqui, ó, uma, duas, três para cima, depois fez uma para baixo, pode ser que faça uma para cima e depois mais uma para baixo. Então vamos ver o que o café faz, ó. Tem espaço para cair até aqui. Na verdade está quase, né? Dá para cair mais um pouquinho. Soja. SJ Fut. Olha a soja no diário. Caindo abaixo lá daquela minha linha de tendência. Então não segurou nessa linha aqui. Acho que porque ela está torta, ela não segurou. Vai ver que é por isso. É para deixar uma linha reta aqui. Mas enfim, a soja caiu abaixo ali. Fez algo parecido com isso, só que aquele deu continuidade no movimento anterior. Fez um candle vendedor ontem. Hoje negociou abaixo dele e fechou forte aqui embaixo. Tá? Se ele continuar e fizer mais um candle abaixo aqui, pode ser que ele entre numa lateralidade também. A gente poderia encontrar uma lateralidade nessa região, que já foi aqui, né? Bateu, voltou, bateu, voltou, bateu, voltou. Pode ser que bate, volta e fique nessa região aqui. Aí desconfigura um pouco essa linha de tendência para uma lateralidade. Da mesma forma que a soja pode simplesmente bater aqui e voltar, né? Fazer um movimento do tipo... pegou lá na tua tela. Fazer um movimento do tipo assim, vem aqui, bate mais acima aqui, encontra uma dificuldade para passar aqui nesse fundo e aí volta para cá. E aí a soja entraria numa possível correção. Então tem que ficar de olho na soja. Eu não opero soja devido a baixa liquidez, spread e tudo mais, mas é um movimento de topo aqui, né? Tem que tomar cuidado. No gráfico semanal e mensal, não adianta nem discutir muita coisa. No semanal, ó, fechando lá um candle na mínima, um vendedor na mínima. É um candle de sinal de venda? É um candle de sinal de venda, mas o contexto dele não é bom. Não está no topo, não está nada. É um candle de venda aqui. Se tiver negócio abaixo dele, muito bom. Mas seria bom mesmo se eu pegasse esse candle e arrastasse aqui para cima. Aí seria um candle legal de sinal. Aqui não é um candle de sinal. Mesma coisa isso aqui, ó. Isso aqui é um candle de sinal de compra. Um doji com pavio embaixo, fechando na máxima. Beleza. Vou comprar. Comprar onde? Não teve nem negócio acima dele. Aí teve negócio 3 semanas depois. Então aí rompeu aqui e foi embora. Mas é um candle que apareceu, um candle bom de sinal, mas o contexto errado. Então esse é o porém. Olha aqui esse aqui. Um candle que fechou na máxima. Aí teve um tique acima. Então o cara que comprou o rompimento dele entrou, fechou na mínima aqui, no mesmo lugar. E o próximo candle ainda estopou, né? Se o cara botou um tique abaixo aqui, estopou ele. E aí voltou a subir e foi embora. Então tem que cuidar o contexto, né? O contexto, quando uma tendência de alta, melhor, quando há uma tendência, seja de alta ou de baixa, é muito normal ter candles de sinal de tendência oposta. Por quê? Porque o pessoal quer vender. E muitas vezes esses candles faz vendedores precipitados, com pressa ou algo do tipo, querer entrar antes da lateralidade ou antes da reversão de tendência se confirmar. E aí acabam caindo numa armadilha e perdem mais dinheiro ainda, porque para subir aqui eles precisam de vendedor. Então o cara que vende aqui, imagina, geralmente ele anda um tique para baixo. Vamos ver se esse aqui andou. Eu vou botar uma linha aqui. Ali, ó.
Não está bem certinho, mas é mais fácil olhar aqui. Ali, ó. Olha que maldade desse candle aqui, né? Ele foi lá, subiu. Aí o outro subiu um tique acima para pegar comprador. Aí o cara foi lá e colocou uma ordem aqui, um tique acima. Vou comprar aqui se romper. Deixou uma ordem stop lá, comprou, beleza. Aí ele vem, pum, para baixo. O cara fala, isso aqui é um sinal de reversão. É uma reversão de 2 candles, fez um candle alto, um candle baixo. Fechou na mínima aqui, se negociar abaixo é venda, com certeza, uma reversão aqui forte. É um candle forte lá, reversão, beleza. Aí o cara vem aqui, o que comprou aqui, chega aqui embaixo, aí ele negocia um tique abaixo, é estopado. E o cara pula fora do negócio. E aí começa a subir. E da mesma forma, o vendedor que entrou aqui, né, o vendedor vai olhar isso aqui e falar, não, agora vai reverter essa tendência aqui, olha esse candle. Vou botar uma venda aqui, um tique abaixo. Bota aqui, é estopado também. Ou seja, esses 3 candles aqui, bem provável que estoparam vendedores e compradores. Por quê? Porque isso é normal, o mercado gosta de fazer esse tipo de armadilha. Por quê? Porque tem que esperar o movimento dar continuidade. É por isso que eu falei aquela hora do boi. Não adianta nada fechar lá em cima se não tiver continuidade. Olha o gráfico do milho. Olha o CCMK. Olha o CCMK no gráfico semanal mesmo. Isso aqui, ó. Fechou lá em cima. Um paviozinho de nada. Tem pavio? Nem sei se tem. Vamos ver aqui. É um paviozinho de nada. Fechou lá em cima. Mas ele pegou e voltou. Por quê? Porque não deu continuidade. Então o cara que comprou aqui em cima ou algo do tipo, tá passando um calor até agora. Por quê? Porque não teve continuidade no negócio. E aí não confirma, né, o movimento. Tem que ter continuidade para andar. Aqui sim, depois continuou e foi embora. Mas tem que ver o tamanho dos stops também. É sempre útil utilizar esse indicador, por exemplo. Ele fala o tamanho do stop. Então aqui, por exemplo, aqui nessa barra, ela teve 1.37 pontos. Então essa aqui 1 ponto alguma coisa também. Então bota o stop com mais do que 1.3, bota 1.4, 1.5 pontos. Então compra aqui, bota ali 1.5 pontos. No caso aqui 1.5 ainda pegaria lá na mínima, 1.6 aqui já ficaria um pouco mais interessante. Tem que ter essa noção do contexto. Sem contexto, de nada adianta um candle, de nada adianta um sinal, uma retração de Fibonacci, nada adianta. Tem que ter o contexto macro. Beleza? Dólar. Olha o dólar no gráfico semanal, fechando no topo do topo lá, não teve nem um paviozinho. Isso aqui indica o que? É um movimento forte, aqui é um candle forte, apesar de que a gente tem um candle forte aqui atrás também, um outro candle de venda aqui marcou bastante. A gente vê que o dólar está fechando lá. Então ele segue dentro de um grande retângulo aqui que vem desde lá o meados de 2020, né? Desde quando ele subiu nessa região lá em 2020. Ele fica brigando aqui entre R$ 5,00 e R$ 5,80, né? Então chegou a R$ 6,00 no topo lá, mas em sua maioria fica aqui 5, 5,80, 5, 5,80 e poucos. Então dá para arredondar aqui para 5 e 5,85, 5,87 tá ali. Tá entre 5,0 até 5,8. Fica variando nessa região. Se vai romper e vai chegar a 6, 7, 8, não sei, né? Tá numa tendênciazinha de alta aqui. Fez aqui, né, um rompimento, voltou, tá subindo de novo. Agora vamos ver semana que vem se vai dar continuidade nesse movimento para cima, aqui com mais 100 pontos, ou se vai fazer algo que nem fez aqui, né? Que nem fez aqui, que é quando chegar nessa região, bater e virar para baixo. Tanto é que eu olho esse gráfico aqui, hoje é sexta-feira, então eu imagino já que pode acontecer segunda-feira. Tá numa lateralidade, tá alto na lateralidade. Tem espaço para subir? Tem, mas o espaço maior é para descer. Beleza, então se eu for operar, por exemplo, dólar lá num day trade, num gráfico de 5 minutos, eu vou tirar um zoom e vou olhar essa linha aqui, que seria o topo lá em 5,87, esse topo anterior. Tem um topo aqui, um topinho ali, a linha ficou torta, mas tem um topinho ali, tem um topinho aqui também, pode ser um topinho relevante. Depois mais um topinho aqui. Então são regiões a se considerar, Esse topo aqui, ó, ele é um pouco mais relevante porque ele bate também num topo que tinha lá atrás, que é aquele topo lá, ó. Então aqui esse aqui fica com uma relevância um pouco maior.
Deu uma pernada de alta forte aqui nos 5 minutos, nos últimos 1, 2, 3 dias. Então aqui era comprar e ficar comprado, beleza? Então o que fica interessante aqui? Fica interessante tentar ver se esse movimento não vai querer corrigir. Não que eu vá operar contra a tendência. Se eu continuar subindo, eu vou comprar até chegar a R$10 o dólar, não tem problema. Mas, como ele está alto numa lateralidade, um movimento de queda aqui um pouco mais forte pode ter uma continuidade maior. Não é que eu vou procurar a venda. Se acontecer uma venda, dado o contexto de um gráfico, um tempo gráfico maior, pode ocorrer dessa continuidade ser maior. Eu esperar uma venda um pouco mais prolongada, uma tendência de baixa um pouco mais prolongada dentro do gráfico de 5 minutos, né? Respeitando o tempo gráfico maior. 1, 2 candles lá no 60 no diário de baixa é uma tendência forte aqui nos 5 minutos para baixo. Então, assim que eu faço quase toda noite. Eu olho como é que está o gráfico diário, o gráfico de 60 minutos, 120 minutos, dou uma olhada ali e imagino o contexto do que possa acontecer para o dia. Está muito fundo, então se subir talvez seja forte a subida. Então eu posso esperar candles maiores, posso esperar rompimentos mais fortes, né? Tá numa região ali de consolidação, uma região chata, então pode ser que continue nisso. Então eu posso esperar movimentos mais curtos, com lateralidades, com falsos sinais, então vai estar mais difícil de operar. Então eu já entro no mercado com um certo um viés ali do que pode acontecer num tempo gráfico maior. E aí com base nisso eu opero um tempo gráfico menor, só tendo uma pincelada maior. Quando eu estou operando 5 minutos, seja do dólar, do índice ou de ação, eu não olho o tempo gráfico maior, porque isso atrapalha a gente, né? Porque fica corajoso para tomar stop. O cara olha no gráfico de 60, fez uma barra gigantesca para cima, começa a cair, o cara compra nos 5 minutos, tá tomando um calor forte pra caramba aqui, mas olha no 60, não, tem muito ainda para dar stop no 60. Mas, poxa, está operando 5 minutos. Então, se chegar lá no fundo dos 60, vai tomar uma paulada nos 5 minutos aqui. Então, durante o pregão, o cara fica muito corajoso para tomar stop. Tem que tomar cuidado. Mas eu gosto de olhar um dia antes ou de manhã antes. Enfim, ter um viés para quando for operar, fica mais fácil. Mas tá lá, né? Candle semana diário. Um candle forte, um candle mais fraco e um rompimento para cima. Beleza? Vamos ver aqui agora o IBOV. Olha o IBOV, né? O IBOV não está muito diferente, olha aqui. Ele estava alto numa lateralidade aqui, rompeu para baixo, voltou e está batendo próximo a ela de novo aqui. Né? Tocou na linha de tendência do canal, de baixo aqui, nessa LTB aqui. Eu sequer mexi nela, então ela está na mesma posição que estava antes. Eu posso correr ela aqui para baixo, por exemplo, vira um canalzinho de baixo. Um canal de baixa, né, numa tendência de alta, óbvio que ela está um pouco grande aqui, mas poderia ser uma bandeira de alta. Se eu botar num gráfico semanal, vamos ver o que isso acontece. Ó, num gráfico semanal isso pode ser uma bandeira de alta, assim como foi aqui. Ó. Subiu forte, subiu aqui 63%, ou melhor, vamos ver em pontos. Subiu 38.700 pontos, caiu aqui 10 mil pontos mais ou menos, depois subiu mais 30 mil pontos. Aí agora está caindo aqui, chegou a cair, né? 18 mil pontos, 17, 18 mil pontos aqui. Então, pode ser que suba. Vamos supor que subir mais 30 mil pontos, ele viria aqui para 140 mil pontos. É a projeção de FIBO, né? Então, isso aqui pode ser uma bandeira de alta. Aí tem que tomar um cuidado. Tem esse topo de 120 mil pontos lá, vai ser um topo difícil de passar. Tem toda uma região chata aqui para ele passar, né? No semanal, a média móvel de 8 está lateral. Esse candle foi um candle forte. Teve muita sobreposição. O ideal seria se fosse mais aqui embaixo, mas tá bom. Tentou cair aqui e rejeitou, né? Eu não queria, por exemplo, que eu falei ainda durante a semana que ele começou a cair, eu falei, será que o IBOV vai azedar agora? Será que vai romper para baixo e vai embora? Mas não. Ainda comentei ontem, seria muito bom se ele fechasse o gráfico semanal acima da abertura desse candle aqui. Né? Eu não queria que ele fechasse aqui embaixo, acima do fundo dele. Ele fechou acima do fundo. Beleza, teve um fundo mais abaixo? Teve, mas o fechamento ainda foi um pouco mais alto do que o candle anterior. Pelo menos o fundo dele aqui do corpo não foi tão ruim. Então tá ok, pode ser que vire um sinalzinho para cima e vá embora. Vamos ver o que vai fazer aí, né? Já no gráfico diário ele está lateral.
caiu, subiu, caiu, subiu, caiu, subiu, aí rompeu, subiu, caiu, tá nessa lateralidade aqui, né? Respeitando essa LTB, vamos ver se ele rompe para cima ou rompe para baixo, mas sigo na mesma leitura, tá difícil, tá chato, não dá para saber. A gente olha o gráfico semanal, parece que vai, mas não vai. No gráfico diário está andando de lado aqui, está respeitando o canal de baixo, ainda está dentro do canal, mas uma lateralidade aí que já está aí há 23, 24 dias tranquilamente. Beleza? Deixa eu ver se tem perguntas aqui de uma vez rapidinho. Vamos lá. Ih, tem pouco view no vídeo, hein? Quero mais views. Não tem nada de novo aqui. Só o pessoal falando que gostou dos vídeos, que bom. Fico muito feliz. O Ney comentou uma coisa aqui, ó, que é bom para todo mundo. Ele falou que assim, ó, eu tinha falado no vídeo de ontem sobre lá os 2 vídeos de operar boi e milho pelas médias. Ainda mostrei aqui durante a gravação aqui esses vídeos. E o Ney respondeu ontem isso. Ó. Eu posso afirmar que depois de ver esses 2 vídeos de janeiro, meus resultados mudaram da água para o vinho. Saí do negativo para o positivo. Agora em março com um ganho considerável. Sei que cada caso é um caso, mas a estratégia funciona muito bem. Escolhi o momento certo para entrar no milho e o resultado veio. Parabéns, Ney. Parabéns. O mérito é todo teu. Isso é uma coisa simples. Eu não estou aqui para ensinar setup para ninguém, para ensinar... Eu podia fazer propaganda de o setup matador, ganhador e blá blá blá. Podia pegar o teu case e fazer uma propaganda, um lançamento, uma coisa bonita lá. Mas não sou desse tipo, não gosto disso. Eu gosto de ensinar, eu gosto muito de pensar. Eu só passo o dia inteiro pesquisando coisa, lendo coisas, das coisas mais inimagináveis que vocês possam imaginar. Eu sigo uns canais de uns russos no Facebook, no YouTube, para vocês entenderem, para ter uma ideia. Os caras constroem turbina de avião, umas coisas totalmente nada a ver, assim. Eu não entendo uma palavra do que eles falam, não tem nem legenda. As legendas às vezes é em russo. Eu fico só ouvindo eles falando, eu fico vendo, eu fico tentando entender. Então, isso é uma coisa que eu gosto de fazer. É pensar, é instigar o pensamento e a criatividade. E eu gosto de passar isso para as pessoas. Eu gosto de ensinar, mas não ensinar e dar coisa pronta. Eu gosto de fazer pensar. E isso que eu mostrei naqueles vídeos, né, que o Ney aqui no caso conseguiu fazer, é enxergar, parar, pensar e falar, não, parei, vou fazer a coisa do jeito certo. Vou esperar o momento certo, vou entrar do jeito certo e assim vai. Pronto. Não tem mistério. Se operar assim, garanto, se operar assim durante 10 anos, vai ganhar dinheiro. Vai fazer a entrada todo dia? Não. Vai ganhar sempre? Não, vai ter loss. Tendência, em média, coisa do tipo, tem loss. Sempre no final da tendência, tu vai tomar loss. É normal. Mas os ganhos sempre são maiores, porque a tendência é bem maior do que a lateralidade. E quando fica lateral, pula fora, bota as mãozinhas, senta em cima das mãos e fica quieto, não faz nada. Melhor coisa. Então eu estou aqui para ensinar vocês a pensar. Esse livro aqui que eu gosto muito, esse livro aqui, ó, tá cheio de marcação, esse livro aqui, ó, é um livro que ele não ensina nem um setup. O cara que comprar o livro do Al Brooks, pensar assim, não, eu vou procurar um setup lá, porque vai dar certo, eu vou ganhar dinheiro com isso, ele não ensina. Esse livro aqui, ele te ensina a pensar. Tu lê o livro e fica, tá, entendi. Tem muitas sacadas, muita coisa que ele mostra ali, para te ensinar a pensar que tu tem que pegar uma caneta, rabiscar, enfim, ficar pensando o que aconteceu, o que pode acontecer ali. E aí assim consegue entender o funcionamento do mercado. Tanto é que diz aqui, ó, análise técnica / dos gráficos de preço para o trader sério. Então está escrito trader sério aqui embaixo. Não é coisa de brincadeira esse livro aqui. É um dos melhores livros que eu considero assim de price action, sem dúvida, para mim é o melhor, né? Mas para análise técnica é um dos melhores livros, porque ele explica muita coisa aqui que os outros livros não explicam. Os outros livros são muito atrelados a setup, a esse tipo de coisa. E eu não gosto disso. Eu gosto de algo onde a gente consiga olhar qualquer gráfico, fica 1, 2, 3 dias na frente do pregão, analisando o movimento dos candles, dos preços, consegue entender como é que o mercado está se movendo. Vai sair uma notícia, não sei quem, vai sair lá o SDA do milho. A gente vai conseguir ver se o resultado vai ser bom ou não. Porque é só olhar o preço, o negócio vai explodir para cima ou para baixo. Mas a gente pode olhar o relatório? Pode. Né? Mas só que as instituições grandes já têm acesso a isso muito antes. Né? Tem uma ideia maior. Tem gente lá que antes
assim que publica, existe softwares que fazem interpretação de notícia. Acredito nisso, tem sistemas altamente poderosos e caríssimos, né, em supercomputadores, que analisam notícias, analisam aqui, vem aqui no Profit, analisa essas notícias aqui, analisa um TC Mover desses aqui, ou entra lá num Bloomberg e analisa as notícias do Bloomberg, e ele analisa aquilo e faz uma correlação do que pode ocorrer no mercado, se aquilo dali for bom ou for ruim, e opera aquilo. É robô. Então, o que ele lê em 1 milissegundo, 2 milissegundos, a gente demora 5 minutos para ler e entender. Então, uma página ele lê, pronto. A gente fica lá, tá, entendi, olha gráfico, pensa. Até botar uma ordem, o mercado já voltou 3 vezes. O cara já ganhou dinheiro, já realizou e está operando contra. Então, a melhor coisa que tem é olhar gráfico. E indicador é bom também, porque ajuda, mas o indicador, de onde é que ele tira os dados? Do gráfico. Então, eu olho um true range, que nem que tem aqui embaixo, estou olhando o true range, beleza. Ele mostra o tamanho dos candles para ter uma média, que legal. Mas se eu olhar aqui no gráfico e fizer isso aqui, ó, o tamanho do candle aqui foi de 2.000 pontos. Beleza, eu vou vir aqui embaixo, vou olhar aqui e vai dar 2.000 pontos, 1.700, 2.000 e pouco aqui. Beleza. É só uma forma de eu bater o olho, não precisa calcular. É só bater o olho e olhar. Mas eu posso fazer. Né? Então, funciona. Beleza, pessoal? Valeu. Um bom final de semana para todo mundo. Se cuidem. Aproveite o final de semana, descanse. Não tem pregão. Aproveite para descansar ou para estudar. A dica que eu dou, querem estudar candles e coisa do tipo, entradas, uma dica muito interessante. Eu gosto muito de fazer replay de mercado, mas às vezes demora um pouco. Mas uma coisa que funciona, pega o gráfico, sei lá, um gráfico aqui de qualquer coisa, né? Lá de milho, por exemplo, né? Bota lá CCMK 21, bota lá um gráfico diário, ou até um de 60 minutos, para pegar um tempo gráfico menor, e coloca um dia de pregão, né? Seleciona o dia que tu quer aqui, e coloca, bota um pouquinho do dia anterior aqui, não bota do próximo dia, obviamente, e imprime o gráfico. Imprime ele. Aqui carregou. Bota um Petro aqui, ó, e vai lá no gráfico de 5 minutos, imprime isso aqui, e pega uma canetinha, uma lapiseira, uma régua, e estuda gráfico, estuda candle, o que aconteceu ali, o que aconteceu aqui, caiu, mas caiu por quê? Olha esse candle aqui, isso aqui já aconteceu antes. Vai fazendo isso, é a melhor forma de aprender. Eu me dou muito bem fazendo isso, e gosto disso, e o próprio Al Brooks faz isso também. Claro que no computador é bom, mas eu acho que na mão é mais fácil de pensar e de entender. Pelo menos eu acho isso. Bom, enfim, valeu, brigadão, um abraço.